Bom dia, gente querida, de paz e bem. Um bom e abençoado segundo domingo da Páscoa. Paz e bem, gente querida. Hoje não poderia ser diferente, né? Vamos falar sobre Papa Francisco. E eu tinha pensado uma série de temas para trazer para a nossa roda de conversa. Pensei em conversar sobre o ecumenismo, por exemplo, da visita do Papa Francisco a paróquia anglicana, não é? Em Roma, ou a questão ecológica e dentro da questão ecológica, do tema do meio ambiente, trazer essas dimensões da espiritualidade, poderia ser, ou outros temas, com a questão dos excluídos, né, da população LGBT, que ia mais, a questão dos pobres, né, dos imigrantes, enfim, trazer uma série de temas que são relevantes. Mas creio que isso foi bem abordado em outros momentos. E aí eu pensei, poxa, por que não trazer, né, um tema que foi abordado, mas eu acredito que a gente precise, mais do que nunca, dentro de um tema de neofascismo, neonazismo, né, abordar, que é a questão do bom humor, da alegria. E de como isso tem a ver, e muito a ver, com a questão da espiritualidade e da santidade. Mas antes da gente começar, os recadinhos de sempre. Se você não é inscrito ou inscrita no canal Paz e Bem, se inscreva. Faça parte desta comunidade plural e de paz. Também dê o seu joinha, o seu like. Compartilhe esse programa nas suas redes sociais, divulgue, né, o canal Paz e Bem. E se você puder e quiser, faça a sua assinatura solidária. É a forma como você pode nos ajudar, não é, no canal Paz e Bem. A gente não tem membros, não tem membresia. Então a forma de você ajudar na manutenção do canal é fazendo a sua assinatura solidária. E aos assinantes, às assinantes, sempre, nosso muito obrigado, tá bom? E eu sempre digo, né, isso se você puder e quiser, faça a sua assinatura. A ideia mesmo de não ter membresia é para que não haja um diferencial entre membros e pessoas que não são do conteúdo do canal Paz e Bem. É um princípio que a gente usa. Então é a forma de todos e todas ter acesso ao mesmo conteúdo, tá bom? Então, eu pensei em falar sobre vários temas que perpassaram Papa Francisco, seu pontificado, mas acho que é bem pertinente a gente conversar, que é o tema do bom humor, da alegria. O bom humor que o próprio Papa tinha, não é? É importante dizer. E que ele, numa das suas exortações, nos seus documentos, ele fala sobre a questão do bom humor e como isso é um traço de santidade. Às vezes a gente tem uma ideia, né, conservadora, né, de que os santos são pessoas sisudas, tristes, né, melancólicas, circunspectas. Mas, graças a Deus, Deus tem enviado os santos e santas e levantado essas pessoas com sempre uma boa dose de bom humor. E isso, ao longo do tempo,
foi sempre desprestigiado. Creio que dentro dos critérios, né, da elevação de santos e santas à glória dos altares, na Congregação para a Causa dos Santos, não existe um critério de bom humor, mas eu acredito que seja importante. Quantos religiosos e religiosas, por conta da sua sisudez, né, por causa desse aspecto assim, né, si mesmado, fechado, não foram portadores da boa nova de Cristo. Quantas vezes, quantas pessoas se afastaram do cristianismo por conta dessa sisudez? Então, a gente precisa colocar de novo, e nisso o Papa foi precioso, o bom humor, a alegria. Um dos documentos mais belos de Vaticano II, a sua carta pastoral, né? Seu documento pastoral, Alegria e Esperança, fala sobre como a igreja, e aqui a igreja no sentido amplo, deve compartilhar as alegrias e esperanças do nosso tempo. Às vezes a gente fica muito vidrado, né? Olhando, vendo o quanto há de tristeza, de dor. Isso é importante para que a gente não caia no outro lado, não é, da moeda, que é exatamente essa espiritualidade poliana, né? Ser contente sempre, alegre sempre, olhar sempre o lado divertido da vida. Não é bem assim. Mas a gente vê, e é importante que se diga, que há uma longa tradição de severidade, né, e austeridade na forma como a gente encara espiritualidade. Quando a gente fala espiritualidade, a gente pensa sempre naqueles monges, monjas, né, religiosos com aquelas roupas, todos em silêncio, né, ali. Isso. Mas também a outra coisa, brincar, o correr, o se divertir, né? O quanto, né, essa alegria expressa é também anúncio de evangelho, é anúncio de boa nova num mundo tão sisudo, triste e cinza. O Nome da Rosa, não é? Humberto Eco fala sobre isso, sobre como na Idade Média se construiu essa ideia de que a gargalhada, o sorriso é diabólico. Olhem, por exemplo, a visão que se tem dentro dessa visão das mulheres que gargalham. Não é, não é de bom tom o gargalhar, particularmente das mulheres, né? Porque o gargalhar está associado às bruxas e às prostitutas. Sabendo, bom leitor do Evangelho, que as prostitutas nos antecederão no reino dos céus. E as bruxas, né, sofreram o martírio da fogueira quando, grande parte das vezes, foram sinais vivos da resistência a um patriarcalismo, não é? que mata até hoje. Então, é essa dimensão da alegria que a gente precisa. E retomar, e que o Papa, né,
nos lembrou de uma oração que sempre ficou ali à margem, mas que é algo muito delicioso, que é a oração do bom humor do Thomas Moros, né? O Thomas Moros, que sofreu, ele, martírio, por conta de não, né, aceitar, né, a autoridade do Henrique VIII, ele que era chanceler do rei. Thomas Moros, né, do livro Utopia. Mas alguém que trouxe na sua poesia, né, na sua oração, esse tema da alegria. E que eu, né, há anos atrás, parodiei. Escrevi a minha oração da alegria. E que hoje eu trago para compartilhar com vocês. Primeiro, a oração que o Papa fazia, né? O Papa Francisco. Inclusive recomendava que fosse feita, fosse rezada, né? A oração do bom humor do Thomas Moros. Eu tirei ela do site do Vaticano, tá? Oração do bom humor do Thomas Moros. Dá-me, Senhor, a saúde do corpo e com ela o bom senso para conservá-la o melhor possível. Dá-me, Senhor, uma boa digestão e também algo para digerir. Dá-me uma alma santa, Senhor, que mantenha diante dos meus olhos tudo o que é bom e puro. Dai-me uma alma afastada do tédio e da tristeza, que não conheça os resmungos, as caras fechadas, nem os suspiros melancólicos. E não permitais que essa coisa que se chama o eu, e que sempre tende a dilatar-se, me preocupe demasiado. Dai-me, Senhor, o sentido do bom humor. Dai-me a graça de compreender uma piada, uma brincadeira, para conseguir um pouco de felicidade e para dá-la de presente aos outros. Amém. Então eu fiz essa livre adaptação, né, da oração do Thomas Moros. A aparente irreverência, né, dessa oração, bem como lembra o ensaísta e poeta Ivan Junqueira, poeta e ensaísta brasileiro, revela antes uma tradição especificamente inglesa, que conjuga religiosidade e humorismo, tal como nos legou John Donne, outro santo, Richard Claushaw e John Betjeman. Aqui a minha oração do bom humor. Meu Senhor e meu Deus, doce hóspede de minha alma, permita-me a graça de encontrar a graça de viver o dia a dia. Dá-me, Senhor, antes de tudo, a saúde do corpo e o bom humor para conservá-la. Dá-me, Senhor, a serena tranquilidade para enfrentar as buzinas dos carros e a raivosidade dos chatos. Dá-me, Senhor, a oportunidade de escutar e compreender a graça de uma piada. E não se esqueça de dar-me também a capacidade de partilhar com os outros um pouco de alegria. Dá-me, Senhor, segundo tua vontade, vez em quando, a condição de beber com gente amiga um bom aperitivo, para celebrar a vida, a viva alegria de estar com bons convivas. E não se esqueça também de, no dia seguinte, me livrar da dor da ressaca. E caso tenha me excedido, lembra-me de não a esquecer, para não sofrer novamente no excesso, sem raiva. Dá-me, Senhor, a graça de uma gargalhada, principalmente diante do risível da minha condição humana,
para enfrentar com bom humor os infortúnios improváveis e as preocupações inúteis, pois bem sabes, Senhor, que só o maligno pode me levar demasiado a sério. Seguro que está na sua sisuda arrogância. Dá-me, Senhor, uma boa digestão para poder saborear a dádiva de uma comida, mesmo que seja pão com mortadela ou uma buchada nordestina. E por fim, Senhor, livra-me do tédio e das desgraças da não-vida, dos resmungos, dos suspiros e das queixas. Dá-me, Senhor, o senso do ridículo e uma boa dose extra de paciência para com os outros e para comigo. Amém. Pois bem, oremos. Então fica aqui essa pequena reflexão, essa conversa, né? Deixo aqui uma oração pela unidade da igreja, para que ela continue, né, na caminhada ecumênica, do diálogo com outras denominações cristãs e também com outras religiões, com outras espiritualidades. Oremos. Onipotente e eterno Deus, que por teu Espírito governas e santificas todo o corpo da Igreja, recebe as súplicas e orações que por todos os seus membros te oferecemos, para que estes, na sua vocação e ministério, te sirvam com verdadeira piedade e devoção. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo, com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Antes da bênção, o convite a todos e todas, às 21 horas aqui no canal Paz e Bem, oração, fim do dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Recebam a bênção. O Deus da paz, que ressuscitou dos mortos a Jesus Cristo, Senhor nosso, grande pastor das ovelhas, nos aperfeiçoe em todo bem, para fazermos a sua vontade. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco, e conosco habite eternamente. Amém. Grande abraço, gente querida. Grande abraço. Uma abençoada semana para todos e todas. Até o próximo domingo, se Deus quiser.